Olá, esse é mais um episódio do Podiverso de Fantasia e hoje vou falar das personagens Rhaenyra e Alicent de House of the Dragon, de sua complexidade e arcos narrativos. A primeira temporada acabou faz um tempo e muitos canais já falaram sobre a série. Você provavelmente está ciente de todo o sucesso de crítica e de público e das qualidades do roteiro e da produção de modo geral. Então achei melhor fazer algo um pouco diferente aqui e aproveitar para falar sobre desenvolvimento de personagem e arcos narrativos, também chamados de arcos dramáticos, que é um tema pedido lá no meu canal principal, o Guia de World Building. Fogo e Sangue é um livro de história fictícia. Narra eventos da dinastia Targaryen e tem muitos personagens, mas a gente sabe muito pouco sobre a personalidade deles, então era bastante esperado que House of the Dragon colocasse complexidade, explorando mais a fundo os seus conflitos. E a série fez um excelente trabalho no desenvolvimento de suas protagonistas, Rhaenyra e Alicent. Arco narrativo é quando um personagem começa de um jeito e termina de outro, principalmente com relação ao psicológico e emocional. O arco delas fica evidente ao final da temporada. Elas são as personagens que mais mudaram, e isso as torna uma escolha ideal para o protagonismo. Se você tem uma história e não tem certeza de quem deveria ser protagonista, dê preferência àqueles que afetam ativamente o enredo e àqueles que têm uma maior transformação. Vou começar com o arco da Rhaenyra e depois vou para a Alicent, que é a mais complexa na minha opinião. Esse vídeo terá spoilers de toda a primeira temporada de House of the Dragon, mas não terá spoilers do livro. Primeiro vou falar brevemente da Rhaenyra do livro, para a gente ter uma noção de como ela foi desenvolvida na série. Em Fogo e Sangue é uma princesa mimada e vaidosa, mas ainda sensata e respeitável se formos comparar com as princesas de gerações anteriores. Todos os escândalos que ela estava envolvida têm relação com algum cara mais velho, geralmente o seu tio Daemon. Ela comete alguns erros diplomáticos graves, como não se esforçar nem um pouco para esconder o seu caso com o Harry Strong, mas novamente, se comparada com outros Targaryens do livro, ela até que segue as regras e faz as coisas certinho. Tem gente que fala que a Rhaenyra seria uma péssima rainha, com base em alguns atos dela durante a Dança dos Dragões, principalmente mais para o final da guerra. Sem adentrar em spoilers, a Rhaenyra que cometeu esses atos passou por muitos traumas pesados e traições que mudaram muito o seu psicológico. Se a Dança dos Dragões nunca tivesse acontecido, a Rhaenyra seria sim uma boa rainha, ou pelo menos uma rainha ok. Vamos agora voltar para House of the Dragon, porque antes mesmo da guerra começar, já vimos um bom arco narrativo. Lá no primeiro episódio, ela é uma adolescente normal que quer voar no seu dragão com a amiga e comer bolo. Logo após perder a mãe no parto do filho que seu pai tanto queria, ela descobre sobre a Canção de Gelo e Fogo, uma profecia apocalíptica, e é escolhida a herdeira do trono. Ou seja, é o peso de salvar o mundo ou de unir o reino para que o mundo seja salvo futuramente. A princípio eu não curti muito esse negócio de Canção de Gelo e Fogo, porque me parecia só uma maneira de conexão com Game of Thrones. Mas fui mudando de ideia, pelo que isso acrescentou nos conflitos internos da Rhaenyra. Ela não acredita que o reino a aceitará como rainha, principalmente após o nascimento de seu irmão Aegon. O roteiro aqui quis trabalhar a sua insegurança, o que faz todo sentido considerando o peso que foi jogado nela. Mas esse é só o começo de como as coisas começam a desmoronar para a princesa. Rhaenyra perde muitas pessoas importantes nessa época. Ela perde a amiga Alicent, que traiu a amizade e se tornou uma madrasta. Ela perdeu seu tio Daemon, que foi exilado, e ela perdeu o Sr. Criston depois que ele pirou da cabeça e se tornou a pessoa que mais a odeia. E Rhaenyra se casa com um cara que ela não conseguiria forçar uma relação íntima nem romântica, por ele ser gay. Nessa fase de juventude, vimos como a situação da Rhaenyra foi piorando aos poucos, e ela amadureceu um pouco, mas ainda não houve uma grande mudança. Na fase adulta, a Rhaenyra é mais madura e podemos usar a nossa imaginação para preencher a lacuna do salto temporal, de como o nascimento de seus primeiros filhos impactou na vida dela, assim como o seu relacionamento saudável com o Harwin Strong. Eu não senti falta de ver o amadurecimento dela, porque o arco da Rhaenyra não é de amadurecimento, é um arco de outro tipo. Ela é atormentada pela corte por causa dos seus filhos, que são obviamente bastardos,
E eu não vou adentrar no assunto de que se ela teve culpa ou não, para o episódio não ficar muito longo. Só focarei nas consequências disso, que é o questionamento sobre a sucessão ao trono. Após o incidente dos filhos dela com os filhos da Alicent no funeral, parece que algo mudou para Rhaenyra. A decisão de, supostamente, matar o Laenor e se casar com o Daemon não é motivada apenas por amor. É uma demonstração de força. É ela dizendo que se uma guerra tiver que acontecer, ela tem poder bélico e tem aliados perigosos. A princesa age de maneira que afeta diretamente o enredo. E como falei, essa é uma característica de protagonista. E mesmo com o passar dos anos, o conflito e insegurança dela ainda são perceptíveis. Na verdade, agora a legitimidade dela como herdeira está sendo ainda mais questionada. E nós vemos que a canção de Gelo e Fogo continua a pesar na sua cabeça. Ela está numa situação que não pode admitir que os filhos são bastardos ou perde o trono. Talvez um Ned Stark admitiria, mas a Rhaenyra é interessante também por não ser uma personagem que liga tanto para moral e honra. E para os costumes e valores da fé do Sete, ela não tá nem aí mesmo. Ela tem uma mentalidade que o público da sociedade atual consegue se relacionar muito bem. Talvez por isso tenha se tornado tão popular. E a Alicent, a defensora da moral, dos bons costumes e da família tradicional, é tão impopular. A coisa fica feia mesmo no arco da Rhaenyra após a morte de seu pai. Ela nem tem tempo de lidar com o luto e descobre que seu trono já foi usurpado, e todo o estresse da situação faz ela entrar em trabalho de parto antes do tempo e perder o bebê. Percebam como há um crescimento gradual nos problemas da Rhaenyra, como uma bola de neve. E o sofrimento que ela tinha no começo da temporada nem se compara ao que ela tem ao final. E tudo isso foi a moldando e guiando as suas ações. O maior momento de conflito interno da Rhaenyra é no último episódio da temporada. Só ela sabe da profecia apocalíptica e que o reino precisa se manter unido. Todos ao seu redor estão a pressionando para iniciar uma guerra. A princesa é comparada ao seu pai nesse momento, mas na minha visão seu comportamento é o oposto. Viserys teria cedido à pressão e seria influenciado pelos seus conselheiros. Ela se manteve firme em sua cautela, demonstrando a sua força. Tem gente que acha que um personagem forte é aquele que faz pose, faz caras e bocas e queima vilões com dracarys. Mesmo tendo o pior dia de sua vida até então, Rhaenyra demonstrou naquele momento o que é ser forte. Mas como falei, o arco da Rhaenyra não é de amadurecimento, não é um arco ascendente. E acontece o evento que muda tudo, a morte de seu filho Lucerys. Não importa se o Aemond falar ou não que foi um acidente, ele foi o culpado e, por consequência, na cabeça da Rhaenyra, os verdes são os culpados. Agora ela não tá nem aí, ela quer vingança. Esse foi o início de seu arco de ruína, também chamado de arco de queda ou arco descendente. É um tipo de arco muito utilizado no desenvolvimento de vilões, como Anakin Skywalker e Walter White. Não é exatamente o caso da Rhaenyra, porque não acho que ela vai se tornar uma vilã e não quero dar spoilers. O arco de ruína não precisa ser um arco de corrupção que cria um vilão. O personagem pode só começar bem, sofrer muito e terminar mal, como nas tragédias. Também existe o arco de queda e ascensão, porque o personagem não precisa terminar na pior. Ele pode ter um arco duplo, em que depois da queda consegue superar, talvez com um arco de redenção ou só uma ascensão com um final feliz mesmo. Não vou revelar qual é o caso da Rhaenyra, e mesmo quem lê o livro também não dá para saber exatamente qual vai ser o arco dela na série. House of the Dragon colocou como o clímax da temporada o momento de maior conflito de sua protagonista, e o momento que ela é impactada a ponto de tomar uma decisão importante. Os personagens movem o enredo e não o contrário, como algumas outras séries gostam de fazer, em que os personagens só vão para onde as coisas têm que acontecer e agem de acordo com o enredo que o roteirista quer e não de acordo com as suas motivações e personalidade. Mas enfim, a Rhaenyra nem precisou verbalizar a decisão em um diálogo. Entendemos tudo em como a cena é construída e através da atuação de Emma Darcy. Esse é o tipo de coisa que me faz admirar o roteiro da série e tirar lições de escrita dela. Eu acho o arco da Alicent Hightower ainda mais interessante e uma das personagens mais complexas de House of the Dragon.
Mas primeiro vou falar um pouco da Alicent do livro, que é bem diferente. Em Fogo e Sangue, Alicent casou-se com o rei aos 18 anos e não aos 15, e ela não era amiga da Rhaenyra. É possível interpretar que ela também foi manipulada pelo seu pai para seduzir o rei e ter herdeiros homens, mas não sabemos se em sua juventude ela estava ciente das ambições de sua família e do que elas significavam. De qualquer forma, a Alicent do livro é bastante condenável. Quando Viserys faleceu, ela deixou seu corpo apodrecendo por dias para usurpar o trono. Ela participou ativamente do golpe e demonstrou que deseja a morte de Rhaenyra e seus filhos se ela não se render. Não tenho nada de bom para falar dela, além de que não é tão ruim quanto a Cersei de Game of Thrones, porque a Cersei entra em um nível de psicopatia. A Alicent do livro é uma personagem muito fácil de odiar. Eu odiava ela, mas a versão da série me fez enxergá-la de outra maneira. A Alicent de House of the Dragon é muito mais interessante. Lá no primeiro episódio, é uma adolescente meio certinha, religiosa, que segue as regras e obedece seu pai. Logo de cara, esqueci da Alicent do livro e tive pena da menina ingênua sendo coagida pelo seu pai para seduzir um cara com o dobro de sua idade. Ela contrasta com a Rhaenyra por ser mais tímida, mais gentil, mais temerosa e mais responsável do que a princesa. Vimos a amizade delas se deteriorar rapidamente. E o afastamento parece que impactou mais a Alicent do que a Rhaenyra, porque ao se tornar rainha, Alicent passou a ter uma vida bastante solitária, e sua única função era dar filhos ao rei. Enquanto isso, Rhaenyra fazia aparentemente o que queria, saindo na farra com o tio. É bem claro o crescimento de um rancor pela Rhaenyra, a princesa que quebra as regras e não sofre punição. E a Alicent, que fez tudo o que foi pedido dela sem reclamar, vive uma vida infeliz. A saúde mental dessa menina já não estava lá essas coisas, e o seu pai ainda fica enchendo a sua cabeça de neura, afirmando que suas crianças estão em perigo se Rhaenyra se tornar rainha. Um grande ponto de virada no arco da Alicent é quando ela descobre que Rhaenyra mentiu sobre a sua noite na farra e passou a noite com Sir Criston. Percebemos como Alicent se sentiu traída, e é durante o casamento da princesa que ela demonstra a sua decisão usando o famoso vestido verde. O vestido simboliza o total apoio de Alicent para a casa Hightower, que significa o apoio de Aegon no trono. É de certa forma uma declaração de guerra. Mas o maior simbolismo do vestido é a mudança da personagem. Ela deixou de ser um peão da casa Hightower e passou a ser uma jogadora. Ela passou por uma transformação em poucos episódios, e é no episódio 5 que ela toma a sua decisão mais importante da temporada. Como falei, a decisão importante da Rhaenyra é só no finalzinho da temporada, mas a Alicent teve um pequeno arco completo que a transformou nesse período de sua juventude. No arco da Alicent no geral, não vemos um crescimento gradual no sofrimento como o da Rhaenyra, porque ela já tem uma vida miserável desde que se casou. O arco da Alicent nessa primeira temporada tem mais a ver em como seu sofrimento acumulado e rancor transformaram-se em uma motivação e deram um objetivo claro para a personagem que a coloca no lado oposto ao de Rhaenyra. É uma rivalidade muito bem construída, com muito ressentimento. A Alicent adulta parece um pouco mais com a versão do livro, mas é bem mais complexa. Eu senti falta de um episódio após o casamento para a gente ver a Alicent agindo de acordo com a sua decisão ao usar o vestido, com uma atriz jovem após a transformação. Assim não teríamos tanto contraste com o salto temporal. Encontramos uma Alicent diferente, mais rancorosa, mais agressiva, mais ativa na política e ainda mais devota aos 7 deuses. Mas não é difícil de acreditar que esse seria um caminho natural para a personagem, de acordo com o que vimos nos primeiros episódios. Então nossa imaginação preenche facilmente a lacuna de como ela se tornou essa mulher. Alicent é cheia de defeitos. Ela se acha santa e tem um falso moralismo ao condenar a Rhaenyra por seus bastardos e fechar os olhos para os grandes efeitos de seu filho mais velho. Seus aliados são os homens mais vilanescos, e ela usa a religião como uma arma para se proteger e se justificar. Tem muita coisa que poderia ser dita sobre Alicent. Aquele diálogo com a Rhaenys é bem expressivo.
sobre ela servir ao pai, ao marido e ao filho e só buscar uma janela em sua cela. Também poderíamos falar bastante da relação abusiva dela com Lares Strong e com outros homens, mas para o episódio não ficar longo demais, vou focar em um momento importante de seu arco narrativo. Quando Lucerys arranca o olho de Aemond e acontece toda a confusão do episódio 7. Alicent explode e deixa em evidência todo o rancor que guardou da Rhaenyra ao longo dos anos. Ela julga a Rhaenyra como alguém sem honra e que não valoriza o dever, e mesmo quando ela e seus filhos cometem um erro grave, o rei fica ao lado da princesa e não há uma punição. A raiva da Alicent chega a um ponto dela pedir para arrancar o olho de uma criança. E depois ela percebe como foi um ato impulsivo que será mal visto. Toda a experiência só aumentou a frustração da Alicent e reforçou a decisão que ela tomou anos atrás ao colocar o vestido verde. É um momento fundamental para fortalecer o afastamento e rivalidade entre as protagonistas. Assim, quando o rei enfim falece, faz todo sentido que essa personagem cometa uma traição para coroar o próprio filho. Na série, eles acrescentaram uma cena de um desentendimento das últimas palavras do Viserys. Não sei se gostei muito disso, porque me pareceu desnecessário. Ela não precisava de uma motivação a mais. Mas não dei muita importância, porque Alicent ouviu o que ela queria ouvir. É só uma desculpa. Viserys poderia ter falado qualquer coisa, perguntado se no céu tem pão, e ela entenderia que é para colocar o Aegon no trono. Outra mudança foi a ignorância da Alicent sobre o golpe que os verdes estavam planejando. Isso a coloca novamente em uma posição de peão, por isso não curti tanto, mas ao menos fez bastante sentido que ela fosse contra o assassinato da Rhaenyra. Alicent tem uma bússola moral, ela ainda tem limites, não é uma vilã. Ela age para que a situação seja resolvida pacificamente. E solta uma frase muito boa. A relutância em matar não é uma fraqueza. Combina muito com o que eu falei sobre a percepção de algumas pessoas de que um personagem forte é aquele que queima os vilões e se faz pose. Alicent é colocada em uma situação parecida com a da Rhaenyra no último episódio. Todo mundo ao redor delas não tá nem aí para as consequências de uma guerra e querem vencer a qualquer custo. E elas se esforçam para segurar o reino rachando antes que ele quebre. Na próxima temporada é que veremos uma grande mudança de curso no arco narrativo delas. Provavelmente não teremos mais esse papo de paz. A história construída até então é ideal para ótimos arcos de ruína se a série resolver seguir nessa direção. Espero que esse podcast tenha sido interessante para vocês. Falei um pouco sobre arco narrativo e queria ressaltar a importância de conflitos internos e de personagens tomando decisões, resultados de uma transformação e que afetam o enredo. House of the Dragon tem muitos personagens complexos e exemplos de como fazer a audiência se importar com um personagem com poucas cenas. Vocês concordam? Tiveram uma interpretação diferente sobre a trajetória de Rhaenyra e Alicent na primeira temporada? Vocês gostariam que eu falasse mais sobre desenvolvimento de personagem? Quem sabe sobre arco narrativo em outras séries? Deixe a sua sugestão de tema nos comentários. E se você ficou até aqui, obrigada pela audiência. Eu me empolguei e falei bastante, não sei se exagerei, mas foi legal fazer a análise. Até o próximo podcast ou vídeo.